A família Forcellini, em especial o Yuri e a Simone, mais o Andolfato, a saber chamado também de, conhecido por Silvio, que não é Santos, mas é santo, né? É Silvio Santo, não Santos. Silvio Santo, eles estiveram comigo lá no velório do pai da Maria e do Sérgio, onde eu reparti uma palavra e coloquei no grupo da igreja a respeito do enunciado dessa palavra. Então eu vou ler primeiro, e aí eu quero repartir com cada um de nós aqui, inclusive comigo novamente, a respeito do que o Senhor trouxe ao meu coração em vista dessa palavra. E foi tão importante que eu já havia preparado essa palavra, mas daí vieram alguns textos, porque me avisaram às 14 horas que eu tinha que estar lá antes das 16, aliás, a 2h30 eu tinha uma reunião aqui, então eu tive meia hora para dizer: Espírito Santo de Deus, me socorra. E alguns textos, fora esse, muitos outros textos, o Senhor me deu graça para eu liberar ali para os que lá estavam no velório, e creio que foi muito abençoador. E aí eu aproveitei também, falei do enunciado dessa palavra, que também coube naquele momento. Então ele vai estar projetando ali Isaías 55, do versículo 6 ao versículo 13, o 13 está nos perseguindo hoje, Fabinho, mas é benção, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está por perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais, jamais será extinto. Amém, queridos? Então aqui nós nos deparamos com uma palavra que fora composta, ou chegou ao coração desse homem de Deus, profeta Isaías, há praticamente 2.700 anos atrás, onde havia um povo cativo na Babilônia. O que era a Babilônia? Era o lugar onde era levado prisioneiro, ou como escravo, ou para servir para aquele país, ou para aquela nação, ou para aquele lugar, as pessoas do povo de Deus, o povo judeu. Agora, queridos, o que representa a Babilônia para nós nesses dias? Enquanto eu vou lendo a palavra, eu quero lhes dizer que muitos textos nesses dias saltaram aos meus olhos. E quando eu estou lendo um texto, eu rapidamente começo a fazer algumas anotações, ou até na própria Bíblia, como geralmente eu faço dessa forma, eu vou anotando ali, rabiscando, ou anoto no celular, ou anoto em alguma coisa próxima, porque é precioso nós
tomarmos aquilo que o Senhor está derramando para os nossos corações. Vejam, eu estou repartindo aquilo que o Senhor trouxe para mim, porque primeiramente Ele falou ao meu coração. E o Senhor trouxe algumas nuances dos céus, no sentido de que tem situações que nós efetivamente nos achamos ainda presos na Babilônia. Nós costumamos dizer hoje, presos no romanismo, porque tem algumas coisas que nós fomos ensinados ou catequizados segundo a visão romana. Porém, toda palavra, ela procede de Sião, ela vem de Jerusalém, ela vem de Israel, não tem a ver absolutamente nada com Roma, embora tenha a carta de Romanos aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que se movia lá na cidade de Roma, eu se movia em outras cidades, como Éfeso, ou tantos outros lugares. Mas aqui, o que o Senhor traz ao coração do profeta, de uma forma especial, é dando novamente uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Em dois sentidos muito específicos, que é, primeiro, buscar. Diga buscar. Primeiro é buscar. Segundo, o Senhor fala invocar. Então Ele dá duas direções para o seu povo. Quando o povo quer ser retirado de um lugar, e eu sei, você sabe que situações você se acha preso, amarrado ou em dificuldades, o Senhor diz para você: ei, primeira coisa, você tem que me buscar. A segunda coisa que você tem que fazer é invocar a minha presença. E quando nós falamos de buscar, o Senhor nos joga para outros textos correlatos a esse que Ele está falando. E eu falava ontem que vai chegar um tempo em que o Espírito Santo, que é o que nos constrange, que é aquele que trouxe você hoje, aqui essa noite, é aquele que tirou você do conforto, do comodismo, não que Ele tirou, Ele disse para você: eu tenho algo melhor para você do que você ficar aí estirado, do que você ficar debaixo do edredom, né, Adelir? Hoje à tarde eu mandei uma mensagem para o Adelir, para algumas coisas que eu tinha que fazer em relação ao jantar de homens, e a primeira coisa que eu falei para ele no início da tarde é: desculpe ter te acordado. Ele falou: ainda não me acordou porque eu ainda não fui para debaixo do edredom. Então algumas pessoas estavam confortáveis nos seus sofás, outras tomando chimarrão, outras comendo uma pipoquinha, e algumas ficaram fazendo isso. Mas glória a Deus, porque você veio, porque você entendeu que o Espírito Santo disse para você que você não é diferente, você não é melhor do que aqueles que ficaram, mas você, como Maria, naqueles dias, arrojada aos pés de Jesus, ela escolheu a melhor parte. Diga para quem está ao seu lado: glória a Deus, porque você escolheu a melhor parte. No tocante a buscar o Senhor, ouça o que a palavra de Deus diz em Mateus 7 e 8: pedi e dar-se-vos-á, buscai, diga buscai, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Então o Senhor, Ele está à disposição, mas disposição de quem? De todos. Mas quantos vão encontrar o Senhor? Aqueles que se dispuserem em buscá-lo, aqueles que entenderem a necessidade de invocar a presença do Senhor nas suas vidas. Então Ele está dizendo na sequência: deixe o perverso o seu caminho. A verdade é, queridos, que tem muitas facetas de perversidades, de iniquidades que nos perseguem. Tem muitas situações que tentam nos afastar dos caminhos do Senhor, e algumas chamadas de religiosidade, algumas chamadas de situações assim, só por fazer, essas coisas de certa forma, elas também se colocam como perversidade.
Elas vêm como caminhos iníquos que tentam nos tirar dos caminhos do Senhor. Situações que nós devíamos fazer e não fazemos, ou coisas que fazemos demais, quando o Senhor diz: ei, você não deveria fazer dessa forma. Então ele começa dizendo: deixe o perverso. E lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, o Senhor já diz lá no início: deixará, pois, o homem a sua casa, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Sempre a palavra deixar, ela se torna como um convite para nós irmos para algum lugar. Então, para eu obter algo, eu tenho que deixar. Para eu ganhar ou me tornar uma pessoa um pouco menos robusta, eu tenho que deixar um pouco a alimentação, não é verdade? Deixar o refrigerante, e eu tenho que me envolver com outras coisas. Então, sempre a palavra deixar, ela precede a conquista que o Senhor tem liberado para nós. Às vezes nós queremos ir para um lugar, mas não deixamos o conforto de casa, não conseguimos vencer a dificuldade de um tempo assim, chuvoso como o dia de hoje, ou quem sabe, um dia frio, como ainda virá pela frente, porque o inverno só começou. Aliás, ele começou ontem, né? No sábado, dia 21, aqueles que já estavam reclamando do frio, tem uma boa notícia para você: o inverno começou ontem. Então as coisas ainda vão ficar mais geladas. E em Lucas capítulo 14, 26, diz assim, é esse mesmo? Lucas 14, 26, isso. Diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse aborrece é no sentido de deixar, não é no sentido de abandonar. Vejam, tem alguns amados casais, inclusive muitos deles nós aconselhamos: glória a Deus pelo amor que você tem pelos seus pais, como eu sempre desenvolvi esse amor, esse carinho, essa amizade com a minha mãe, a saber, com os meus pais. Porém, quando há um cordão umbilical ainda persistindo no relacionamento de vocês, isso não é saudável, porque o casal, eles precisam ter a sua vida própria. Por isso há necessidade de deixar pai e mãe, como eu falei no início, mas também a Bíblia deixa claro isso: se eu não até causar um desconforto no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, na minha irmã e todas as pessoas com as quais eu convivo, para andar com o Senhor Jesus, eu não posso ser discípulo dele. E aí às vezes nós estamos em casa e chega um abençoado lá, um parente na nossa casa, e eu estou ávido pela presença do Senhor, querendo estar com os irmãos, querendo ouvir da palavra, ter esse relacionamento, mas a minha alma diz: ei, você tem que dar atenção para essa pessoa, porque senão ela vai ficar chateada com você. E nós escolhemos nos chatear com o Senhor e não chatear a pessoa. E isso é não aborrecer aqueles que intentam, de uma certa forma, às vezes são até enviados pelo inimigo exatamente naquele momento, para nos tirar do propósito, que o propósito é nós termos esse relacionamento como igreja, a noiva amadurecendo, a noiva ouvindo essas coisas que vocês estão ouvindo, a noiva interagindo, a noiva se preparando para estar com o Senhor. Tudo o que nós fazemos aqui demanda de um estágio, porque nós estaremos na eternidade com o Senhor. Diga amém a isso, queridos. Nós estaremos na eternidade com o Senhor, mas primeiro o estágio probatório começa por aqui. Se eu não tiver iniciativas que realmente me coloquem na eternidade, eu estou abrindo mão da eternidade. Pastor, então qual é a saída se alguém chegar na minha casa
num determinado horário em que eu estou me preparando para ir para um ambiente especial, que é o lugar onde o Senhor quer falar ao meu coração. Convide ele para vir junto. Diga para ele: olha, deixa eu dar uma dica para você. Se você está se preparando para ir para o trabalho, e chega alguém na sua casa querendo vender alguma coisa para você, ou querendo até expor alguma coisa para você, dizendo que é de graça, você vai dizer: não posso, eu tenho um horário para cumprir, a menos que você vá comigo até o trabalho, daí lá eu posso te dar uma atenção enquanto vou fazendo as coisas no trabalho. Da mesma forma, quando nós recebemos pessoas das nossas casas que querem nos tirar do propósito, nós devemos convidá-las para entrar no propósito que tem a ver com o propósito eterno. Amém, queridos? Então o Senhor quer que nós usemos de sabedoria, mas a questão está em que nós devemos aqui, diz: deixa o perverso o seu caminho, deixa os seus pensamentos e se converta para o Senhor. O que é se converter para o Senhor? É sair do caminho onde nós estamos e trilhar o caminho que dá para o Senhor. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em perdoar, Ele é misericordioso por demais. Pastor, eu estou tão desviado, estou tão retirado dos caminhos do Senhor, que não acho forças mais para isso. Essa é a palavra de Deus: eu sou rico para perdoar, eu sou rico em misericórdia, basta você voltar. Ei, venha para casa, venha para o convívio do Senhor, acesse o meu coração, não abandone. Não, sabe o que acontece, queridos? Assim, às vezes nós temos só uma justificativa para ir para Deus, que é: eu preciso, eu necessito. Só estou falando palavras sinônimas: eu preciso, eu necessito, eu tenho que estar lá. Mas ao contrário disso, nós temos N justificativas para não vir para o Senhor. Às vezes porque eu não vou com a cara do irmão, às vezes porque é muito longe, é muito distante, outras vezes é porque eu já estive no sábado aqui, que teve uma comunhão aqui com os idosos, né? Eu já estive lá no sábado, então eu não preciso estar. Outros vão dizer: não, mas eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho uma visita, ou alguém vai vir me visitar, como eu falei há pouco. Então nós temos uma série de justificativas para não buscar o Senhor. Percebam que o pacote para tentar nos desviar sempre é maior do que aquele que é o pacote da bênção. Por quê, queridos? Porque a Bíblia já diz que a porta que dá para a eternidade é estreita. Então, se nós estamos cheios de cargas, se nós estamos cheios de pacotes, evidentemente que nós não vamos passar nessa porta. Então a Bíblia diz: deixa o perverso o seu caminho, deixa o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. E aí ele continua dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor não têm nada a ver com o pensamento humanista. O pensamento humanista sempre vai querer se colocar nos caminhos do Senhor, tentando trazer uma justificativa para que essa pessoa não ingresse naquilo que o Senhor tem preparado para ele, não se esforce para aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Então ele diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos e os caminhos deles não são os nossos caminhos. Ou seja, eu tenho que aprender a pensar segundo a visão daquele que me chamou à existência, porque senão eu vou aprender a pensar na visão dos pensadores dessa terra. Eu vou aprender a desenvolver uma visão que eu vou acessar aqui na internet, vou acessar no Facebook, no Instagram, ou qualquer outro lugar das redes sociais, e vou achar que aquilo é verdade. Por quê? Porque eu não tenho uma verdade impressa no meu coração, que tem a ver com a palavra de Deus. Por isso eu estava falando no início, que o Senhor é tão precioso, que na medida que eu vou lendo a palavra, o Senhor vai dizendo: ei, reserva esse texto, que nesse texto eu quero falar ao teu coração.
Ei, esse trecho aqui é tão importante para a sua vida. Faça algumas anotações e assim o Senhor vai desenvolvendo no meu coração pensamentos do alto. O Senhor vai desenvolvendo na minha caminhada veredas que realmente Ele deseja que eu esteja trilhando, que eu e você esteja trilhando. E ele continua dizendo assim: porque os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O homem, como ele tem uma natureza terrena, geralmente ele se adequa facilmente com os pensamentos da terra, e isso é um nível baixo, é um nível, vou usar uma palavra aqui, rasteiro. E quando nós resolvemos sair desse lugar, nós começamos como que a levitar. Por quê, queridos? Porque, bem da verdade, nós fomos chamados para habitar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. O Senhor diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas quando os nossos pensamentos se limitam às circunstâncias, às dificuldades, eu fico preso naquilo que eu tenho que fazer durante a semana. Não é errado, é certo você planejar e você se preocupar até como vai ser a tua caminhada durante a semana, o que você vai fazer já a partir de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você preparar a tua agenda, isso é ótimo, mas você não deve ficar preso a essa agenda, você deve prender-se ao Senhor, porque Ele vai cuidar de você, porque os pensamentos os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Então eu tenho que deitar e dormir o sono do justo, sabendo que está tudo programado. Como eu vou fazer isso? Me envolvendo no Senhor, porque senão eu olho para o meu filho, que está com dificuldades, eu olho para o meu casamento, eu olho para os meus negócios, eu olho para a minha vida, que não está tão em linha com o Senhor, e eu acabo esmorecendo, eu acabo perdendo forças. Mas o Senhor, nesses dias, quer restaurar a força da igreja. Amém, queridos? Seja um desses que recebe essa palavra, no sentido de, o que eu tenho que deixar nesses dias? Deixa o perverso a seu caminho. Que níveis de perversidade, que níveis de iniquidades tentam me roubar da presença do Senhor e da sua palavra? Eu tenho que ter sabedoria e graça para discernir quais são essas áreas que estão me bloqueando, e eu escapar delas, e correr para estar com o Senhor. Então ele diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro que regue a terra e fecunde, e faça brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Ou seja, queridos, tanto a chuva, como a neve, ela cai sobre a terra, e a neve derrete, e ela acaba enchendo os afluentes, que enchem os rios, e que vão para um determinado lugar, ou vão para o mar, ou vão para o Mar Morto. O que abastece o rio Jordão, lá em Israel? São as geleiras das montanhas lá que compõem as cordilheiras de Golã. Essas montanhas recebem a neve, quanto mais rigoroso for o inverno, melhor será o lago de Genezaré, mais água terá, aquele povo terá à disposição. Oi? Alô? Então assim, queridos, quando nós entendemos que a chuva, no âmbito natural, ela tem um propósito, a neve tem um propósito, que é encher os lagos, encher os rios. Da mesma forma, quando o Senhor derrama suas bênçãos,
aliás, encher as águas, encher os lagos e os rios, e fazer com que a terra fecunde. Da mesma forma, o Senhor libera da sua palavra para derramar sobre a minha e a sua vida, para que eu e você consigamos frutificar. Quantos estão entendendo assim? Amém, queridos? Em Jó, no capítulo 14, 8 e 9, diz assim, você pode projetá-la para nós? Se envelhecer a terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Essa neve que cai sobre as montanhas, há um sopro de Deus, o vento, as plantas, elas estão esturricadas pelo rigor do verão. Mas a palavra diz que quando essa neve cai sobre as montanhas, e esse sopro é liberado, essa neblina que vai até essas plantas, elas começam a brotar, elas começam a florescer. Quem olha para essas plantas, já foi falado muitas vezes, a Helenice já explicou tantas vezes, quando se olha para essas plantas, elas estão praticamente mortas, ninguém lhes dá valor, mas ninguém sabe, ninguém arrancou essas plantas, não sabe a respeito da raiz. Deixa eu dizer para você que palavra o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Muitas vezes eu e você olhamos para a nossa parte externa e acabamos liberando sentenças sobre nós. Pessoas olham umas para as outras e enxergam vidas como que praticamente mortas. Mas há um sopro de Deus sobre a sua vida. Por quê, queridos? Porque o Senhor conhece a raiz que te sustenta. O Senhor sabe onde você está estabelecido. A palavra de Deus fala no Novo Testamento acerca de uma construção, aquela que é feita sobre a areia e aquela que é estabelecida sobre a rocha. A que é estabelecida sobre a rocha tem exatamente a ver com aquela vida que o Senhor tem cuidado, que o Senhor conhece a raiz dessa vida. Porquanto, ainda que nós estejamos passando por dificuldades, o Senhor olha para cada um desses e tem um sopro de vida para vir os rebentos e para frutificar. Por quê? Porque nessa mesma palavra, o Senhor diz que Ele dá a semente ao semeador. No finalzinho aqui diz, para que faça brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. O semeador, quando ele faz a sua colheita, ele recolhe tudo o que ele colheu, mas ele não vende tudo o que ele colheu, ele não come tudo o que ele colheu, ou se ele vender, ele segura um determinado valor como semente, e aquele valor ele vai comprar a semente, ou ele tem a semente armazenada, para que ele volte a plantar e ter uma nova colheita. O que acontece com muitas pessoas é que não sabe o valor da semeadura. Por isso, quando chega algumas coisas nas suas mãos, acaba que como que investindo tudo, no sentido de devorando tudo que chega às suas mãos, não sabe investir. Então eu glorifico a Deus, quando alguém vem aqui à frente e fala de dízimos e ofertas, ou quando alguém me procura, me aborda e diz: pastor, eu quero colocar uma semeadura nas suas mãos. Não estou fazendo isso, não estou dizendo isso para você ter que fazer, mas isso são coisas voluntárias. Esse final de semana, domingo passado, alguém veio e disse: pastor, eu quero trazer uma semente, uma semeadura, colocar nas suas mãos. Daí eu falava para ele: querido, você lembra que eu dei um testemunho dizendo que do que eu recebi de uma oferta, eu semeei 93%, fiquei só com 7% nas minhas mãos. Eu quero te dizer que daquele valor que eu semeei, na mesma semana, alguém me procurou
e me entregou 10 vezes mais do que aquele valor que eu recebi. Quando eu dou valor para a semente, eu sei que colheita eu vou fazer. Mas quando eu olho para a semente com um olhar egoísta ou com medo que vá me faltar as coisas, eu como essa semente e até a casca da semente eu acabo fazendo o chá dela. E não, quando chega o mês seguinte, eu não tenho como prever uma colheita, porque não tenho como semear mais. Então fica a dica para você: seja um semeador. Diga para quem está ao seu lado: seja um semeador, porque disso dependerá a tua colheita. Então a palavra diz assim, queridos, escute isso: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Ou seja, aquilo que você semear, o Senhor fará com que a neve e a chuva que cai sobre a terra faça fecundar aquilo que você semeou, e não vai voltar para você vazia. Você terá uma colheita em abundância. Isso é só para quem crê. Quem não crer colhe as dificuldades. Quem não crê acaba colhendo as circunstâncias contrárias e adversas. Podemos ter uma série de testemunhos aqui de pessoas que são fiéis, são investidoras fiéis, são aliás dizimistas e ofertantes fiéis, que poderão dizer: pastor, eu faço isso, mas tenho enfrentado dificuldades. Mas tem uma coisa que eu não tenho enfrentado, é a falta de paz no meu coração e na minha casa. Não tem nada que compre uma paz, não tem nada que compre um valor ou um lar em harmonia. Não tem dinheiro que compre algo que traga uma felicidade nesse nível. Nós conhecemos muitas pessoas que têm muitos recursos, mas a família é um desastre. Paz naquela casa são assim coisas de muita raridade. Mas quem serve ao Senhor, o semeador, esse desfruta de paz. Amém, queridos? Porque, queridos, ele diz que aquilo que faz não volta vazia, mas ele diz: mas prosperará, ou que fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu designei. Há uma palavra de Deus liberada sobre a minha e a sua vida. Essa palavra, ela tem duas conotações. Ela tem um peso de juízo, ou um peso de bênção, ou um peso de salvação. Porque a palavra é a mesma, a semente é a mesma. Então, eu usufruo da semente que chega nas minhas mãos, eu usufruo do que chega até mim, e coloco em prática de acordo com a palavra de Deus, ou aquilo vai ser peso para mim, porque ela é colocada nas minhas mãos, ela é disponibilizada para mim. Então eu tenho que responder diante de Deus o que eu vou fazer com o que chega nas minhas mãos. No versículo 12 ele diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui está falando especificamente quando aquele povo seria retirado da Babilônia, haveria uma manifestação da própria natureza. A própria natureza se comportaria de tal forma que eles olhariam para as coisas criadas e perceberiam o agir de Deus nas coisas criadas. Eu falei agora há pouco, tem coisas no nível que são disponibilizadas para nós, que vêm como salvação e como bênção, ou vêm como juízo. Quando nós olhamos esse avanço, às vezes, da natureza, as situações de catástrofes da natureza, queridos, em muitos lugares vem como juízo. Em outros lugares nós olhamos e dizemos: uau, o Senhor tem nos guardado. Nós temos orado seguidamente
pedindo ao Senhor, e fizemos isso novamente hoje, que guarde a nossa cidade. Esses dias, a irmã não está aqui no culto, mas ela estava conosco, e enquanto nós orávamos, ela disse: pastor, eu quero fazer uma oração pela nossa cidade. E ela lembrou que nós temos sido guardados de catástrofes, nós temos sido guardados de vendavais, de chuva de granizos. Muitas vezes acontece muitas coisas ao redor, mas a nossa cidade tem sido guardada, amém, queridos? Sabe por quê? Porque tem um povo semeando, tem um povo de joelhos, tem um povo clamando, e a Bíblia diz que toda palavra lançada, ela não volta para o Senhor vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz, e o que apraz ao Senhor é ver um povo guardado por Ele, um povo que Ele ama, guardado por Ele, amém, amados? Por isso nós temos orado por Israel, clamando ao Senhor. Não queremos em absoluto que inocentes civis do Irã sejam atingidos, porém nós sabemos que existem governantes, déspotas, loucos, que usam o povo civil como escudo humano, e a nossa oração tem sido: Senhor, todos que amam Israel, guardem a nação santa. E vocês viram esses dias não, ontem, a saber ontem, os Estados Unidos já interviu na situação, porque entendeu que precisava guardar Israel, e assim muitos se levantarão para guardar o Israel de Deus, para guardar eu e você nos dias da calamidade. Muitos poderosos serão inquietados pelo Senhor para guardar a minha e a tua casa, amém, queridos? Então aqui eles estavam sendo retirados da Babilônia, e o Senhor diz que chegaria aquele tempo em que eles enxergariam isso. Onde nós hoje podemos perceber no Novo Testamento o Senhor falando que a igreja, acontecerá um tempo em que nós seremos despertados. Eu já me sinto assim, eu não sei você, mas quando eu levanto pela manhã, ou estou lá na nossa salinha lá de repouso, e olho para fora, como ontem mesmo, estava eu e a Elinice lá, eu acho que foi um pouco antes de vir aqui para a igreja, e olhamos aquele céu todo limpo, e aquilo dá uma alegria. Mas também quando eu olho para um tempo chuvoso, claro que não com ameaça de vendavais, mas essa chuva caindo, regando a terra, quando eu me deparo com a natureza. Hoje mesmo estavam comentando lá sobre algumas ilhas, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, no horário de esportes, e estava mostrando aquela ilha repleta de vegetação, um lugar muito especial. Você enxerga Deus nesse lugar. Agora, quem está desconectado, queridos, tem medo de cair lá no mato. Olha, como que deveriam tirar tudo aquilo e fazer uma obra nova, não consegue enxergar beleza, e nós somos chamados para enxergar a manifestação de Deus em todas as coisas, porque a própria natureza, ela se manifesta em favor do povo de Deus. Você sabia disso, queridos? Romanos, eu vou mostrar com essa palavra, Romanos 8, 19 e 22, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, versículo 22, porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Para quê? Para que sejam revelados aqueles que são do Senhor, para que sejam revelados aqueles que são conectados com o Senhor, que enxergam a manifestação de Deus em todas as coisas, que levanta pela manhã agradecendo o Senhor: muito obrigado porque a tua misericórdia se fez na minha vida, e esquece da dor nas costas, esquece da luta que tem pela frente. Não é que esquece de tal forma que abriu mão, mas dá importância muito mais pelo que Deus está fazendo na sua vida. Eu olhei para
Para a Jay, agora lembrei, a Jay comentando um tempo atrás, da gratidão que ela tem por estar hoje viva, porque andou no sufoco nos dias da Covid, foi ou não foi? Quantos, quem sabe aqui, passaram dificuldades ou se depararam com familiares nessa situação? Por que eu estou abordando isso? Porque é muito melhor eu estar bem e glorificar a Deus do que reclamar. Algumas pessoas comentam acerca de uma série de coisas que a gente tem que fazer, e aí uma dessas falou, mas tem que cumprir com tudo isso? Como se dissesse, você é velhinho nessa idade? Aí eu falei para ele, queridos, quando eu penso numa pessoa de cadeira de rodas, quando eu penso numa pessoa acamada, quando eu penso numa pessoa enferma que está lá hospitalizada, quando eu penso em alguém que está com dificuldade até de ir ao mercado e comprar alguma coisa, então eu lembro que tem um Criador que cuida de mim e que eu estou livre de todas essas situações, então eu tenho motivo por demais para dizer glória a Deus. Glória a Deus pelo dia de hoje. Nós começamos as nossas orações lá todos os dias, orando por todas as situações da igreja, mas primeiro nós começamos dando graças ao Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua presença, pelo seu governo, por nos fazer confiar nele e depender dele, e por olhar para a nossa miséria humana, para as nossas debilidades e dizer, eu acredito em você como vaso precioso para esse tempo. Amém, queridos? Por isso eu estou dizendo assim, reforçando, às vezes nós nos olhamos como uma planta posta ou fixada num deserto, que parece que não tem mais vida, por uma coisinha só, uma situaçãozinha só que eu tenho para resolver, uma encrencazinha que eu me envolvi, então eu já me acho todo esturricado, estou morto, uma coisinha só. Mas tem pessoas que estão, como eu falei agora há pouco, acamadas, cadeirantes, uma série de dificuldades, clamando ao Senhor para que Ele as tire desse lugar. Enquanto nós estamos bem, saudáveis, nós temos que glorificar a Deus. E só para eu encerrar o último versículo, que diz assim: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Em Gênesis 3, 17 e 18 diz assim, versículo 17: e a Adão disse, visto que atendeste a voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, e durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Essa era a palavra de sentença, de juízo do Senhor, naqueles dias em que houve a desobediência do primeiro casal sobre a terra. Agora o Senhor está olhando para aqueles que estavam cativos na Babilônia, e que o Senhor tinha um plano novo para eles. O Senhor tem um plano novo para você, amém, queridos? Áreas da Babilônia nas quais nós nos encontramos, o Senhor está dizendo assim: ei, eu tenho um renovo sobre a sua vida, eu tenho um renovo sobre essa terra. Tudo que na época o Senhor lançou como uma palavra de maldição sobre a terra, onde seria de cardos e abrolhos, que significa dizer de espinho, plantas espinhosas, onde vocês terão que lidar, e vocês comerão do fruto da terra, vocês terão do suor do seu trabalho, do suor do seu rosto, vocês obterão o pão. Então haverá uma série de dificuldades, mas aqui o Senhor está dizendo: ei, eu trago um renovo no lugar da maldição, eu estou liberando bênção sobre a sua vida, eu estou liberando bênção sobre a terra. Que terra é essa? Quando nós pensamos na terra, logo se pensa, claro, nós pensamos no Brasil, que precisamos
sempre estar orando pelo Brasil. Eu postei essa semana algo pedindo que lembrasse de orar pelo Brasil e por Israel. Pastora Nair foi hoje, né? Colocou novamente, lembrando a você que tem que lembrar, que tem que estar colocando, clamando ao Senhor pela nossa nação e pela nação santa. Mas quando o Senhor fala dessa terra, Ele está falando do meu e do teu coração primeiramente. Nós precisamos andar, queridos, como aqueles que são livres dos cardos e dos abrolhos, livres dos espinhos. Nós temos que ser aqueles que entenderão que o Senhor nos chamou como algo em que Ele nos descreve, em que Ele nos fixa num memorial eterno diante do Senhor, onde o Senhor, o que é um memorial eterno? O Senhor olhando para mim e para você e percebendo isso que Ele liberou em nosso favor, e nós temos que nos apropriar disso, porque senão nós sempre vamos viver no meio dos espinheiros. Ainda que eu esteja na igreja, ainda que eu participe de uma célula, ainda que eu venha para os eventos da igreja, ainda que eu me ache uma pessoa comprometida com o meu líder, com os pastores e com a igreja, mas o meu coração precisa ser sarado. Diga, eu preciso de cura. Diga, para o meu coração. Isso é uma palavra de receber as bênçãos e liberar o espinho. Ei, dê uma descarga nesses espinhos. Dá um corridão neles. Dê uma palavra de ordem para que eles sejam desalojados da sua vida e você passe a andar segundo as bênçãos, as chuvas que faz com que venham os rebentos e venham os frutos na sua vida e você possa andar como um filho de Deus sobre essa terra. Hoje, meu neto completa 10 anos, e é um menino 10, tudo culmina com o 10, e eu mandei uma mensagem para ele, dizendo, querido, que você seja um referencial, para mudar a sorte de muitos desta geração, a saber, da geração da idade dele. Mas nós somos chamados para influenciar na vida dos outros. O que os outros enxergarão em nós nesses dias? Pessoas que já foram efetivamente tirados da Babilônia, pessoas que já foram efetivamente tiradas do romanismo, dos espinheiros, pessoas que são iguais às outras, têm as suas lutas, as suas dificuldades, circunstâncias contrárias todos os dias, moram num país onde os governantes são difíceis de receberem o nosso crédito, mas que eles olharão para nós e verão que somos diferentes, porque somos filhos do Deus Altíssimo. Amém, queridos? Quero que você fique em pé. Antes de eu orar, quero convidar você a pensar que situações nós precisamos deixar nesses dias, que áreas nós precisamos abrir mão, de que desculpas ou justificativas nós precisamos nos livrar para poder encontrar o Senhor, para poder invocar o Senhor, para poder nos achar alinhados com os seus pensamentos e envolvidos nos seus caminhos. Que situações nós devemos deixar para que recebamos como uma enxurrada dos céus ou uma avalanche dos céus, as águas das suas fontes eternas que tem a ver com a sua palavra. O que me impede de eu mergulhar na palavra de Deus? Um tempo para você pensar a respeito disso antes de orar. Enquanto você pensa, deixa eu dizer para você, enquanto eu estou orando ao Senhor nas manhãs, com meus joelhos dobrados, a minha oração tem sido: Senhor,
me conduza, me inclua, Senhor, na tua palavra, para que eu possa interagir com textos da tua palavra que mudem os meus caminhos, que mudem os meus pensamentos. E tem tudo a ver com essa palavra de hoje, porque eu tenho que sair da mediocridade de um pensamento raso, terreno, e me permitir ser conduzido para o pensamento do alto, me permitir ser conectado com o Senhor. Estenda as suas mãos para frente. Pai, eu quero clamar, meu Deus, que essa noite seja, Pai, uma noite de renovo, seja uma noite, Pai, de mudança de chave, uma chave nova seja colocada nas nossas mãos, Senhor, para que nós acessemos os teus caminhos, para que nós nos envolvamos nos teus pensamentos, que são muito mais altos do que os nossos pensamentos, que nós, Pai Deus, deixemos as coisas que embaraçam os nossos pés, deixemos as coisas, Senhor, que são pesos sobre as nossas vidas, as quais não permite que nós busquemos ao Senhor enquanto podemos achar, as quais não permite que nós invoquemos ao Senhor enquanto se está por perto. Pai, eu oro para que, Deus, cada um desses amados que saíram das suas casas nesse dia chuvoso e vieram, papai, para demonstrar a sede que tem do Senhor, e que, meu Deus, Pai, quem sabe uma palavra só do que foi liberado hoje seja suficiente para fazer uma enorme diferença na vida do teu povo. Que cada um dos que estão aqui, Senhor, possam prosperar em tudo, Senhor. Meu Deus, que esse renovo que o Senhor, Pai, promete aqui na sua palavra, para aqueles que estavam sendo deslocados da Babilônia, seja o mesmo renovo que venha sobre as nossas vidas, que venha sobre as nossas casas, Senhor, que mude, Pai, a sorte das nossas vidas, a ponto, meu Deus, de nos vermos repletos da alegria e da presença do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor, meu Deus, promova sede e fome da Tua palavra, sede e fome da Tua presença, Senhor, desejo de invocar o Senhor, desejo de Te buscar constantemente. Espírito Santo de Deus, eu oro por uma inquietação como nunca aconteceu ainda com essa igreja, Senhor. Pai, que desde a criança ao ancião, todos nós, cada uma das faixas etárias dessa igreja, seja inquietada, a ponto, Senhor, de influenciarmos na vida daqueles que nos cercam, influenciarmos, Pai, tanto os de perto como os de longe, haverão de olhar para nós e perceber que há esperança no Senhor. Eu abençoo cada um dos que vieram buscar, Pai, nas fontes, que vieram hoje nessa casa buscar do pão do céu. Eu abençoo a semana de cada um desses amados, eu abençoo com paz, com prosperidade, eu abençoo, Senhor, com renovo, eu abençoo com cura, com restauração, Senhor. Pai, eu abençoo com toda a sorte de bênçãos, Pai, que se encontra em Cristo nas regiões celestiais, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é bom. Diga isso para Ele.